dá pro dinheiro trabalhar pra gente? É óbvio que dá. Jura? É pra isso que ele serve, inclusive. Tipo assim, a pessoa dormir, acordar e o dinheiro trabalhou pra ela. O meu tá trabalhando pra mim, o seu também Enquanto tem você que tá aqui trabalhar. batendo um papo. Tá Conta lá, como tá é que é entrando, isso. Eu tá sou nova entrando. nesse mundo, Fabi. Me conta. Aos pouquinhos a gente consegue fazer isso acontecer. Então, o dinheiro bem aplicado, bem investido, num investimento que você dê conta, se você tiver estômago, para deixar o seu dinheiro numa renda variável com consciência, ele trabalha. Você compra uma ação que gera um dividendo ou que aumenta de preço de ontem para hoje, nos próximos anos, e você vende, realiza a venda e esse dinheiro se multiplicou. Essa forma é a terceira forma de se fazer dinheiro na minha visão. Existem 3 formas de fazer dinheiro. Então, essa é a terceira. A gente vai falar sobre tudo, então, pra começar, começadinho. Porque você já falou 3 palavras aí que a gente já ficou lá atrás. Vamos Dividendo. mastigar tudo, que nós somos leigas, talvez a galera aqui, os viajantes talvez também sejam, né? Vamos, sabe aquela brincadeira assim? Me explica como se eu tivesse 6 anos. Sabe Sim, aquela brincadeira? sei. Então vamos começar assim, ok. A pessoa tá lá em casa assistindo a gente e ela fala assim, Cris, mas o que eu vou falar de investimento? Eu tenho R$100 na conta. Como é que eu vou... O que você tá falando, maluca? Eu só sei que é pra deixar na poupança. Então a pessoa que tá lá em casa assistindo a gente agora, que sobrou R$100 ali, todo mês ela só pode 100, de repente. Isso, Tá? Qual é o primeiro passo? Agora, ela que tá assistindo a gente. O primeiro passo é você fazer sobrar o 100. Então, não é se sobrar 100. É se comprometer a fazer sobrar 100. Como se você separasse um dinheiro para pagar uma conta de luz, de água, a escola do seu filho e mais o 100 da sua aplicação financeira. Porque se você esperar sobrar, não sobra. É isso? Se na sua conta sobra, na minha não sobra, se eu esperar sobrar. Vivendo E olha, aqui, não. Vamos falar real. Se a gente deixar dinheiro na mão, é vendaval mesmo. Eu sou uma pessoa gastona, eu gosto de consumir, mas hoje é muito diferente a minha relação com o dinheiro. Então, mesmo hoje, se deixar na conta, não sobra, tá? Então, você tem que fazer esse dinheiro sobrar. Isso É como se fosse uma prestação, é uma isso? prestação, é um boleto que eu chamo de boleto do eu. Então, maravilhoso, você se paga. Logo que você receba minha grana, se você é assalariado, CLT, ou se você é prestador de serviço, autônomo, ou tem clientes, na primeira grana que entra, no começo do mês, você se paga. Você paga o aluguel, não paga? A água, a luz, é a mesma coisa, boleto do eu, carimbado. Aquele dinheiro tem que estar reservado. Se no final do mês ainda sobrar um pouco mais, melhor ainda, você investe essa outra parte também. Você sabe que eu conheci um cara uma vez que era investidor e tal, e ele, enfim, já tinha mais idade, mas ele falava assim que quando ele começou, ele guardava 10%, que era tipo uma, né? E ele falava assim, que a meta dele era guardar 90%, e que ele já tava em 40 e pouco, que aos pouquinhos ele ia subindo o quanto guardava, mas ele falava assim, a minha meta um dia é só gastar 10% do que eu ganho e conseguir inverter essa balança. É possível? Isso é completamente possível. Inclusive, é possível você ter um retorno de 100% e não precisar mais trabalhar vivendo somente de rendimentos. Isso se chama liberdade financeira. Se você hoje precisa trabalhar para viver, você não tem liberdade financeira. Por exemplo, quantos meses de custo de vida vocês têm guardado? Se vocês pararem de ganhar dinheiro hoje, quanto tempo vocês conseguem se manter? 3 dias exatos. 2 minutos. Se eu Acabei for de pra morrer. casa, Não, se eu não. for pra casa da minha mãe, uns 10. Tá, não tem casa de mãe. Não tem casa de mãe, não tem. Não tem. Contando aqui, Não esperando tem. eu morrer. Tá, vai demorar pra você morrer, porque tu é brincadeira. novinha. Então você acha que esse seria o segundo... Você falou que o primeiro passo é fazer sobrar o 100. Exatamente. Né? O segundo passo é ter essa reserva? Então, a primeira coisa que um investidor deve fazer é ter uma reserva de emergência. Reserva de emergência, como o nome diz, é para emergências. Não é para comprar brusinha, não é para tropeçar num show, é emergência. O que é emergência? Ficou doente, precisou de um hospital, de alguma coisa, não tem convênio médico. Vai, um exemplo. Ou alguém da família precisa de uma ajuda financeira. Ou você perdeu o emprego e você precisa ter como se sustentar. A reserva de emergência, ela tem que ter... os especialistas, né, os analistas, os educadores financeiros indicam 6 meses do custo de vida. Não é o seu salário, é 6 meses do que você gasta No por mês. mês.
Exatamente, das suas contas todas, tá? Então, se você soma lá seus gastos, a pessoa coloca, sei lá. Deu R$1.000 por mês. Tá bom. Então, você teria que ter uma segurança de R$6.000 numa reserva de emergência. Esse é o primeiro passo, guardar esse dinheiro. Numa reserva de emergência. Isso vale pra qualquer pessoa? Tipo CLT ou empregado? Se você for CLT, uns 6 meses é legal, a não ser que você seja uma pessoa muito aflita, angustiada, medrosa, você pode deixar um pouco mais. Tá. Pra quem é autônomo, freela, quem não tem um contrato assinado com o cliente, que sabe que vai cair, é legal ter pelo menos 12 meses. Porque, gente, quem passou pela pandemia no ano passado, e todos nós passamos, sentiu o baque de uma crise, de não ter uma reserva. Então, quem tinha reserva financeira ficou muito mais tranquilo do que quem não tinha. Não foi gostoso, não foi confortável, foi difícil, foi punk. Mas, por exemplo, às vezes você não precisa nem perder o emprego. Você só teve o salário reduzido. Que só já é uma palavra bem ruim de usar, né, gente? Você as teve contas o salário... não reduziram. Exatamente. Você conseguiu até prolongar algumas contas, alguns financiamentos foram postergados, isso foi Aluguel, bom. alguma coisa Aluguel, assim. diminuir e tal. Mas a verdade é, mesmo que tenha redução de salário, por exemplo, durante um período específico, você tem 6 meses completos. E aí, claro que numa situação de crise, você aperta os cintos um pouquinho mais, sempre tem gordurinha para tirar e facilita. Mas, se você não tem a reserva de emergência, você vai apelar para quem? Parente, que você tem que contar com a boa vontade também do povo querer te emprestar dinheiro, se é que vão ter, amigos e tudo mais, ou banco. Empréstimo do banco. Juros. E ainda assim, não teve... muitas pessoas quebraram nos seus comércios e pessoas físicas não conseguiram muito crédito na época da pandemia, porque os bancos estavam com medo de emprestar dinheiro. Claro, lógico. Então, a reserva, ela é a melhor amiga de qualquer pessoa que tem boleto. Se você não tem boleto, aí, sei lá, você vive... Não tem o... Paris Hilton. Sei lá. Pronto. Você não tem... mas a Paris Hilton tem um agente financeiro cuidando da fortuna dela. Você pode ter certeza disso. Claro. Mas é qualquer pessoa que pode fazer essa reserva, que consegue hoje fazer essa reserva? A diferença é o tempo que vai levar para você construir a reserva de emergência. Tem muita gente que quer pular essa etapa, porque a reserva de emergência ela é um dinheiro que fica numa conta, numa aplicação financeira que não é a poupança, tá? Qual que é? É um investimento de liquidez diária que renda a taxa básica de juros, que é a Selic. Hoje está em 2%. Já é baixo esse rendimento. Que é a taxa básica de juros do país. Da economia. Da economia. Chama-se taxa Selic, vale 2% hoje. Ela deve aumentar na próxima reunião do Copom, porque a inflação também aumentou. Nós estamos com problemas, econômicos e políticos internos que fazem o mercado não gostar muito da ideia de investir no Brasil. Então, o Banco Central provavelmente vai subir um pouquinho essa taxa. No final do ano? Não, agora em março. Já começa a subir Estamos agora em março. 2%. A gente teve uma taxa de 14% há alguns anos atrás, que fazia com que qualquer dinheiro na poupança rendesse 14% ao ano. Por isso o brasileiro tem o hábito de ser rentista. O brasileiro não tem a preocupação ainda, a maior parte das pessoas, de investir no mercado de valores, na bolsa de valores. Porque a renda fixa, que tinha uma certa segurança, que é bem mais tranquilo... Era boa. 14%. Hoje você não consegue isso em lugar nenhum. Hoje o índice Bovespa, que é o nosso índice da Bolsa Brasileira, ele dá ali mais ou menos todo ano, pelo menos 10%. É bom, é um bom investimento. A longo prazo. O índice Bovespa rende pelo menos uns 10% ao ano. Não vamos considerar o ano da pandemia. Que o ano passado rendeu só 2,96%, mas afundou e voltou e não ficou negativo. A taxa Selic, 2%. Aonde eu coloco esse dinheiro da reserva de emergência que não é na poupança?